Olá, minha gente! Como é que vai a vida? Tudo bem? Minha gente não é? Vamos falar individualmente. Como vai você? Tudo bem? E o projeto Partiu Nota 1000, tudo certo, não é? Então, nós vamos hoje ter uma conversa bem geral ainda, porque é um dos nossos primeiros contatos, e nós vamos conversar sobre cada uma das 5 competências que caracterizam, que constroem, que constituem a sua nota 1000 na redação do Enem. E cada competência, na verdade, se interessa por aspectos que são observados no seu texto e aspectos que você precisa considerar com muito cuidado e com muita atenção. Nós vamos, então, ver cada uma dessas 5 competências e, na sequência, obviamente, nas aulas posteriores, fazer um detalhamento específico do que é cada uma delas. Mas como eu quero que você já entenda nesse primeiro momento o que é esse processo, o que é essa nota 1000, nós vamos falar sobre cada uma delas em particular. Dá uma olhada aqui na tela rapidinho. A competência 1 está relacionada a você demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Significa dizer que você precisa dominar, compreender quais são as normas, as regras, aquilo que orienta o código formal da norma padrão para a construção de sua redação. E aí é a exigência que se faz exatamente em torno da sua competência linguística e do seu domínio naquilo que diz respeito com a norma padrão. Você vai precisar demonstrar que conhece as regras que regulamentam a escrita formal da língua portuguesa. Daí que eu preciso de que você me ajude e de que você também, com o seu professor de língua portuguesa, com a sua professora de língua portuguesa, trabalhe focado na construção de uma redação irrepreensível do ponto de vista gramatical. A segunda competência é uma competência que está relacionada à sua compreensão do tema e à sua percepção daquilo que caracteriza a estrutura de um texto dissertativo, argumentativo. Dá uma olhadinha na tela para ver como é que o Enem, como é que o Ministério da Educação compreende essa competência 2. A competência 2, então, diz respeito a compreender a proposta de redação, aquilo que nós já dissemos, entender o tema e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Isso aqui é muito sério. Você estará escrevendo um texto dissertativo, argumentativo em prosa. O Enem especifica o gênero que interessa. Muito embora alguns vestibulares hoje de universidades importantes no país estejam flexibilizando essa cobrança do gênero, algumas provas andam cobrando, por exemplo, gêneros textuais bastante diversificados, a prova do Enem é muito específica. Você fará uma dissertação. E fazer uma dissertação tem suas exigências. Fazer um texto dissertativo tem suas exigências. E é dessas exigências que nós vamos cuidar e é nessas exigências que nós vamos clicar a partir desses nossos encontros. A terceira competência é uma competência que está relacionada ao modo como você constrói o seu texto do ponto de vista das informações que você traz. Dá uma olhadinha comigo. A competência 3 é a seguinte: você precisa selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de seu ponto de vista. E eu preciso olhar nos seus olhos agora. Muito provavelmente, em algum momento da sua vida, alguém disse que você precisava ler. O que você está lendo? Que livros você tem lido? A que programas de televisão você tem assistido? Que tipo de relações você tem feito com relação às áreas do conhecimento? Isso vai ser cobrado de você agora. Então é preciso compreender que esta competência diz respeito à sua postura de leitor do mundo e ao modo como você se coloca no seu texto como leitor desse mundo. É a competência da seleção, da organização, dos fatos, das ideias, daquilo que circula no mundo exterior. A competência 4 é também uma competência muito fundamental. Leia comigo. Olha o que diz o Ministério da Educação.
Competência 4. É preciso demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Compreenda que quando o MEC, quando o INEP, quando o Manual do Enem fala em mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, o MEC está pedindo que você seja um aluno capaz de construir um texto coeso, uma aluna capaz de construir um texto coeso. E um texto coeso se constrói a partir do uso adequado de articuladores textuais, a partir do uso preciso de conectivos, de operadores argumentativos, a partir do domínio da construção, do encadeamento de parágrafo, do encadeamento de período. Tudo isso, então, vai colaborar para a construção da sua nota na competência 4. Por fim, você sabe que é uma especificação muito própria da prova de redação do Enem. Você sabe que na prova do Enem você precisa ser propositivo. Você precisa fazer uma intervenção. Você precisa ser cidadão, participar socialmente. E tudo isso diz respeito à competência 5 da prova. Dá uma olhadinha comigo. A competência 5 está relacionada a elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Você vai discutir uma problemática social, você vai discutir uma situação social, você vai discutir algo que interesse do ponto de vista coletivo, do ponto de vista da vida em comunidade. E como cidadão que participa da vida em comunidade, você vai precisar propor, você vai precisar fazer uma intervenção. Essa intervenção precisa ser coerente com toda a discussão que você levantou, precisa ser detalhada e precisa respeitar. Ela não pode ferir os direitos humanos. A prova de redação do Enem, portanto, vai avaliar você nessas 5 competências. A prova quer saber se você consegue produzir um texto organizado e um texto correto do ponto de vista da norma padrão. A prova quer saber se você consegue compreender o tema e se você consegue escrever sobre esse tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. A prova também quer cobrar de você se você consegue relacionar as informações do mundo real, trazê-las para seu texto, produzindo leituras coerentes. A prova avalia se o seu texto é um texto coeso e a prova também quer saber, estou olhando para você porque isso é muito específico do Enem, se você consegue, depois de discutir tantas questões, levantar alternativas de intervenção para a problemática que você está discutindo. É isso, é tudo isso, mas é só isso. Lembre-se do nosso projeto Partiu Redação Nota 1000. Eu te vejo na próxima. Até!